bem, turma? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Engenharia Econômica Avançada, no curso de Gestão de Operações e Logística da FAI. Veremos o conceito de engenharia econômica aplicada à logística, conceitos de TIR, VPL e valor uniforme, análise incremental, payback, alternativas excludentes, análise de sensibilidade, avaliação econômica sob incerteza, que é um tema muito importante, contemplado na engenharia econômica avançada, programação linear, programação não linear e decisão multicriterial. Então, essa aula visa mostrar a aplicação das ferramentas de engenharia econômica em processos logísticos e instruir o uso das funções financeiras, do atingir meta e solver do Excel. O que é clássico na matemática financeira é o seguinte: nunca se soma ou subtrai continhas que não estão na mesma data. Deve-se sempre considerar o custo do dinheiro no tempo. Essa é a regra básica da matemática financeira e da engenharia econômica. Avançando, nós temos a engenharia econômica pega a teoria do fluxo de caixa da matemática financeira. Nós temos o período de ocorrência, que pode ser pós-antecipado, ou seja, toma um financiamento hoje, pago daqui a um mês, daqui a um semestre, tá ok? Antecipado, quando tem uma entrada, ou seja, você fez uma compra em 10 vezes, sendo uma parcela de entrada. Diferido, quando tem carência, tá ok? Contra a periodicidade, pode ser periódico, ou seja, os fluxos são contínuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao infinito. E não periódicos, quando você pode ter um fluxo de repente mês 1, mês 3, mês 10, tá ok? A duração pode ser limitada, ou seja, você sabe quando o projeto acabará, ou indeterminado, que pode ser infinito, tá ok? No caso de aluguéis, por exemplo. Os valores podem ser constantes, ou seja, você estimou que então, os valores são constantes, são determinísticos. Para o caso de financiamentos, sim, mas para o caso de projetos de negócios, não é bem assim. E variável quando você considera que o fluxo é estocástico, pode oscilar em função do tempo, tá ok? Algumas simbologias, PMT, que são prestações, PV é o valor presente, FV é o valor futuro, o I é a taxa, o I no tempo, e o VPL, que é o valor presente líquido. Então, conforme eu comentei com vocês, a engenharia econômica pega para si o conceito de fluxo de caixa que vem da matemática financeira. Imagine o seguinte cenário: você aplicou R$100 durante 5 meses e quer saber qual é o valor futuro aqui no quinto ano, ou no quinto mês, desculpa. Há uma taxa de 4% ao mês. Então, se fôssemos fazer, sabemos que matemática é montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a n, no caso de juros compostos. Seria montante é igual a 100, o 100 aqui que está no quinto ano, no quinto mês, desculpa, mais 100 vezes 1 mais i elevado a 4, porque é 4. O primeiro valor que foi aplicado aqui no mês 1, tá ok? E assim até encontrar o montante. Nesse caso, o valor de 1,04 é uma PG, de razão 1,04. 1 mais i, que é a taxa, é a razão da PG. De uma soma de uma progressão geométrica, dado por essa equação aqui. Tá ok? Portanto, essa é a dedução da equação do fator de acumulação de capital. Ou seja, 1 vezes 1,04 elevado a n menos 1, dividido por 1,04 menos 1. Tá ok? Logicamente, essa parte aqui de 1 vezes 1 mais i, você pode considerar. Então, fica 1,04 elevado a n, ou seja, 1 mais i elevado a n. Portanto, fica que FV, que é valor futuro, é igual a PMT, que é prestação, vezes 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por i, que é 1,04 menos 1, ou no caso, 1 mais i menos 1, fica i, tá ok? E nesse caso aqui, o valor futuro será de 541,632, ok? Chamado de fator de acumulação de capital, FAC, ok? Ou em engenharia econômica é F barra A. Ou seja, dado o valor aritmético, o valor uniforme, qual é o valor futuro? Lê-se assim.
E quando nós temos o valor futuro e queremos encontrar as prestações, ou seja, você fez um financiamento pelo sistema americano, sabe que pagará 541,63 daqui a 5 anos. Então, quanto você deve aplicar para, ao final do quinto ano, quitar sua dívida, ou seja, com valor depositado. Então, nós temos ao inverso, MPMT igual a FV, que divide toda a equação. Então, para ficar uma equação mais amigável, vamos, como está uma divisão aqui de fração, vamos inverter. Então, fica PMT igual, o FV vem para cá, e essa parte aqui será, nós vamos transpor. Então, fica I, que é igual a 1 vezes I mais elevado a N menos 1, tá ok? Fica uma forma mais amigável. Mais visual, né? Fica mais interessante. Então, BMT é igual, aplicando a equaçãozinha, vamos obter R$100. Temos que aplicar R$100 durante 5 meses para quitar a dívida ao final. Ao invés de ter um desembolso único no quinto mês, faremos isso. Deixa eu chamar, pessoal, de fator de formação de capital, tá ok? E outra simbologia que veio também do fluxo de caixa, da teoria da matemática financeira, é encontrar o valor presente, ou seja, supondo que você parcelou uma compra em 5 meses, no valor de R$100. Pergunta-se qual seria o valor à vista. Então isso é chamado de fator de valor atual, tá ok? Então sabemos que capital é igual ao montante que divide 1 mais I elevado a N, ou capital é igual ao montante vezes 1 mais I elevado a menos N, que é a mesma coisa, tá ok? No caso, aplicando a equaçãozinha, novamente nós teríamos uma PG, uma soma de uma PG, tá ok? E nesse caso aqui, sabemos que, como vamos dividir, para trazer para o presente, vamos ter que 1 mais I elevado a N, ou seja, 1,04 elevado a 5, tá ok? Que a dedução final para isso aqui fica igual, PV igual a PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I, que é a taxa, vezes 1 mais I elevado a N, tá ok? Ou, como nós temos 1 mais I elevado a N aqui na parte de cima e na parte, desculpa, no numerador e no denominador, então basta para ficar uma equação mais reduzida, faremos o seguinte, PV é igual a PMT vezes 1 mais I elevado a menos N, menos 1, dividido por I. Ou seja, essa parte aqui, quando nós levamos aqui a menos N, ela some, tá ok? Mas é a mesma coisa. Então o valor à vista seria de 445,18. Chamado de fator de valor atual. Ou, nas tabelas de área econômica, seria P barra A. Dado o valor uniforme, qual é o valor presente? Tá ok? E o inverso, basta inverter a equação. Então nós temos aqui PMT igual a PV vezes I dividido por 1 mais I elevado a menos 1. A elevado a menos N menos 1. Tá ok? Ou seja, sabemos qual é o valor financiado, qual deve ser as prestações. Então, aplicando a equaçãozinha, vamos obter R$100. Outra teoria é chamada de séries perpétuas, tá ok? E a dedução é essa, no limite de N. Como N tende ao infinito, a dedução final fica igual PV igual a PMT sobre I. Muito aplicado no mercado imobiliário. Então imagina o seguinte, nós temos aqui um investimento inicial de R$100.000 e a vida do projeto é infinita, tá ok? O valor líquido do aluguel será de R$650. Pergunta, vale a pena realizar tal investimento? Não. Por quê? Vamos encontrar o PV do projeto. Basta pegar os 650 e dividir pela taxa. Então vamos meter aqui R$65.000. Ou seja, para isso ser viável, nós teremos que alugar por pelo menos R$1.000 para empatar com o banco. Você poderia pegar os R$100.000 aqui e aplicar no banco, ganhando R$1.000 por mês, a taxa de 1%. Como o teu aluguel é de R$650, significa que o teu imóvel está subavaliado. Ou seja, você pagou 100 mil, mas o valor de mercado dele seria de R$65. Ou seja, o projeto é inviável. Então, fluxo de caixa é uma série de pagamentos, muito comum em empréstimos, financiamentos, compras a prazo, etc. Tá ok? Agora vamos apresentar o conceito de VPL, que é valor presente líquido, que usa basicamente a regra do VP. Então, um equipamento é comprado por R$100.000 e guardado sem uso durante 2 anos.
após os quais é vendido por R$ 110 mil. As despesas anuais totalizaram R$ 5 mil, sendo 15% ao ano a TMA, ou taxa mínima de atratividade. Perguntas: qual é o valor presente do projeto? Nós temos aqui, aplicando a regrinha, PPL é igual a menos investimento inicial. Por que aqui também é 5 mil? Porque 5 mil também é uma despesa, tá ok? Então será somado com o custo inicial. Mas o valor residual aqui, aplicando a equaçãozinha, nós vamos ter aqui um VPL negativo, ou seja, o projeto foi inviável. O VPL tem que ser maior ou igual a zero para o projeto ser viável, tá ok? Aqui nós temos dois equipamentos, um projeto de custo, tá ok? Nós temos aqui os dados do equipamento K e do equipamento L. É uma TMA de 20%, tá ok? Aplicando a equaçãozinha do fluxo de caixa, do fator de valor atual, vamos obter o VPLK no valor de 133 mil. Para o VPLL, nós obtemos aqui 141.595 de VPL. Conclusão: como ambos projetos são de custos, vale a pena comprar a máquina K, que representa o menor custo, ok? A lógica é muito simples. Agora, para um caso de investimento, nós temos aqui um banco K, você deposita 20 mil e recebe anualmente R$ 2 mil durante 10 anos, após os quais recebe 200 mil de valor residual. Nós temos aqui o banco L, aplicando as equações do fator de valor atual, obteremos o VPL aqui K de 39.474, VPL L no valor de 24.680. Ou seja, como são projetos de investimento, vale a pena investir no banco K. Por quê? Porque tem um maior VPL. E quando nós temos vidas econômicas diferentes, ou seja, nós temos aqui um projeto com 3 anos e outro com 2 anos. Nesse caso, pessoal, há duas alternativas. Uma é encontrar o MMC das vidas. Porém, a alternativa mais fácil é encontrar o valor uniforme, que é a prestação dos equipamentos. Só um segundo. Então, como é feito? Vamos primeiramente encontrar como o equipamento K não tem valor residual, vamos encontrar a prestação dele, ou seja, o valor uniforme para 3 anos. Então deu 120 mil, negativo, R$ 634. Ok? Como o VPL tem um valor residual, vamos descapitalizar esse valor residual e depois deduzir do custo inicial. Vamos obter um VPL de 179.338. E depois vamos calcular o valor uniforme desse projeto. Tá, ok? Qual que é a decisão aqui? Como ambos os projetos são de custos, vale a pena comprar o equipamento L. Por quê? Tem um menor desembolso. Tá, ok? No caso, uma menor parcela. Então, quando nós temos vidas econômicas diferentes, a tomada de decisão deve ser pelo valor uniforme, tá, ok? Outra teoria muito comum é a da análise incremental. Que vem a ser isso? Vou passar diretamente para a matriz. Imagine que nós tenhamos dois projetos, um K e o projeto L, tá, ok? Então vamos modelar pelo Excel. Aqui nós temos o projeto K e o projeto L, tá, ok? E aqui nós temos os respectivos fluxos de caixas para 10 anos. Lembrando que o projeto L tem um residual de 10.705, que será agregado à 10ª parcela, que foi feito aqui, tá, ok? Então vamos encontrar o VPL. O Excel já tem essas funções prontinhas. Então vamos igual VPL tab. Pegaremos aqui a TMA de 8%, da F4 para ficar constante, depois basta te arrastar. Ponto e vírgula. A partir do tempo 1, vamos pegar todos os fluxos de caixa, tá, ok? E depois somar com o custo inicial, que está negativo. Agora vamos arrastar.
Primeira conclusão. Se a tomada de decisão fosse pelo critério do VPL, a alternativa L seria a selecionada. Agora vamos obter a TIR. Igual TIR, que é taxa interna de retorno. Pegaremos todo o fluxo de caixa, lembrando que o custo inicial será negativo. E vamos arrastar aqui. Olha que interessante. Se fosse pelo critério da TIR, a alternativa K seria a selecionada. Nesse momento, pessoal, nós temos aqui um conflito de decisão. Ok? Então vamos realizar a famosa análise incremental. Como ela é feita? Pega-se o projeto de maior custo inicial e subtrai pelo projeto de menor custo. Então, L menos K. Igual esse menos esse. Vamos aqui arrastar. Conclusão, pessoal. O VPL incremental aqui foi positivo. Qual é a tomada de decisão? Sempre com o VPL incremental é positivo, mostra que o incremento paga o projeto de maior custo inicial. Ou seja, quando o VPL é maior que zero, é melhor aplicar o incremento no projeto de maior custo inicial. Logicamente, o projeto L aqui será o escolhido. Perfeito? Bom, pessoal, continuando, agora trabalharemos com o conceito de payback, ou ponto de equilíbrio. Payback é basicamente o tempo que se leva para pagar o custo inicial, tá ok? E depois deste, teremos os retornos. Então, vamos para o exemplo. Imagine que nós temos aqui um investimento de R$25.000 e entradas durante 3 anos de R$12.000, R$11.000 e R$10.000. Perguntas: qual é o payback? Qual é o tempo que foi pago, levou para se pagar o custo inicial? É uma TMA de 15,7885. Então vamos aqui. Vamos colocar a TMA aqui de 15,7885%. Tá ok? Então, pessoal, como é feito esse cálculo? O primeiro passo é encontrar o VPL sem considerar o custo inicial. Igual VPL, pega-se aqui a TMA e pega os fluxos. Dá Enter. Tá ok? Não consideramos o 78,85. Isso mesmo. Nós não consideramos, nesse caso aqui, o custo inicial. E depois vamos encontrar o valor uniforme do VPL. Então, é igual PGTO, pega-se a taxa, período de 3 e o VP, que é o VPL. Dá Enter. Perfeito, 11.097. Então, o payback será o custo inicial, vamos colocar ABS para ser valores absolutos, dividido pelo valor uniforme. Então, em 2 anos e 25 meses, seja, igual 0,25 vezes 12, que a gente está parando aqui. Então, em 2 anos e 3 meses, o projeto será recuperado, ou seja, então, mais ou menos 9 meses aí, o projeto estará gerando renda para o usuário, tá ok? Agora vamos para o próximo. Vamos trabalhar agora com projetos mutuamente excludentes. Que vem a ser isso? São projetos, ambos com VPL maior que zero, ou seja, ambos os projetos são rentáveis. Entretanto, a empresa, a usina ou indústria tem uma restrição de orçamento. Tá ok? Então, imagina assim, nós temos R$20.000 para aplicar em 3 opções. Opção A já tem um custo inicial de R$20.000. Ok? O B tem um custo inicial de 10.000 e o C tem um custo inicial de R$20.000. O VPL de A deu quase 40.000, o de B quase 25.000, o VPL de C é R$30.000. Então, como foi feita a análise? Olha, se nós optarmos pela opção A, todo o custo inicial vai consumir todo o orçamento. E nosso VPL será de quase R$40.000, tá ok? Se optarmos pelo B, teremos uma folga de R$10.000, entretanto o VPL será de R$25.000 mais ou menos.
porém nós teremos 10 mil reais com folga, tá ok? Se optarmos pelo C, vamos consumir todo o orçamento e ter um VPL aqui de 30 mil reais. Conclusão, é melhor aplicar no VPLA. Vamos consumir todo o nosso orçamento, entretanto teremos o maior VPL. A análise é bem simples. Então vamos agora para um assunto chamado análise de sensibilidade. Sabe-se que, entretanto, que por melhor que tenha sido elaborada a previsão, o fluxo de caixa não será exatamente aquele imaginado inicialmente. Ou seja, há uma presença da incerteza. Então, vários fatores que levam à incerteza. Entre eles, podem citar fatores econômicos, financeiros, técnicos, tá ok? E outros fatores, por exemplo, políticos e macroeconômicos, e por aí vai. Então, na literatura, é comum a diferenciação entre risco e retorno. Risco e incerteza. Basicamente, risco é quando você pode inferir alguma distribuição de probabilidade. Incerteza não. Então, a análise de sensibilidade da Visa mostra o seguinte: qual é o melhor preço do produto, qual é a quantidade mínima aceitável. Então, nós podemos ter informações aqui variando um parâmetro por vez. Tá, ok? Então, vamos, por exemplo, nós temos aqui, suponhamos que suponha o lançamento de um calçado de inverno. Os meses considerados são maio, junho e julho. Tá, ok? Os seguintes dados foram levantados pela empresa: investimento inicial de 100 mil reais, receitas previstas, vamos vender 10 mil pares a 10 reais, ou seja, 100 mil reais. Custo variável de 4 reais por par, então nós temos 40 mil reais de custo variável. Custo fixo, 20 mil reais. E um valor residual de 30 mil reais. A TMA, no caso, de 10% ao mês. Então, vamos para o Excel. Então, aqui nós temos os dados iniciais. Nós temos aqui a quantidade unitária, a receita a um preço de 10 reais, o custo variável, o custo fixo e o valor residual. Lembrando que o valor residual sempre é somado à última parcela. Então, eu entendo aqui pela TIR, usando a TIR como referência, ou como a TMA aqui no caso, seria de 10%, a TMA de 10%, ok? Deixa eu colocar aqui numa cor diferente. Então, como a TMA é 10%, logicamente o projeto é viável, tá, ok? Então, vamos analisar agora algumas sensibilidades. Qual deve ser o aumento máximo no custo inicial para que o projeto ainda seja viável, ou seja, que a TIR seja igual a TMA? Vamos agora aqui em dados, teste de hipótese, isso no Office 2007 ou no 2010, atingir meta, tá, ok? Então vamos aqui, sabemos que aqui é menos 100 mil, teste de hipótese, atingir meta. Então vamos pegar como referência a TIR para valor de 0%, tá, ok? Alterando o custo inicial. Ok. Perceba o seguinte: se o valor aumentar em 49.990,77, o projeto ainda será viável. Ou seja, esse é o aumento máximo para o custo inicial. Ou seja, muito sensível. Ele pode aumentar no máximo R$ 40.990. Então você já tem um parâmetro para quanto você pode ter de custo inicial. Vamos voltar aqui para 100 mil e vamos verificar o seguinte: qual deve ser o preço mínimo aqui? Vamos a dados, teste de hipótese, atingir meta, TIR para valor de 0%, alterando aqui o preço. Ou seja, se o preço cair 1,67 reais, o teu projeto ainda será viável. Entretanto, se o preço cair a mais do que isso, se já cair para 8,30, por exemplo, o projeto será inviável, ou seja, a sua TIR será inferior à sua TMA, tá, ok? Essa é a análise. Vamos voltar aqui para 10 e faremos uma análise de sensibilidade aqui para a quantidade. Qual deverá ser a quantidade mínima vendida? Atingir meta,
convertir para 0%, quantidade. Então, 7.223 é a quantidade mínima de venda. Então, nós já sabemos que devemos vender pelo menos esse valor, tá ok? Bom, pessoal, essa é a análise de acessibilidade, tá ok? Pelo atingir meta. Já é uma ferramenta nova para vocês utilizarem. Dessa forma, nós encerramos a primeira etapa da aula, que é uma revisão de engenharia econômica. Agora veremos engenharia econômica avançada, tá ok? Mas na próxima aula.